Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos o terceiro domingo da Páscoa. Minha saudação aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde e nos hospitais do Brasil, e rezamos pela saúde dos enfermos. Preparando-nos para esta Santa Missa, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos,
nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu o anúncio com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou neste mesmo Jesus, e disse: todos nós somos testemunhas. E agora, exultando pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil e herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança está em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana,
2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Apenas um detalhe antes da reflexão. A alegria desses 2 discípulos foi tão grande que eles tinham feito 11 quilômetros, o que significa um bom tempo de caminhada. 3 quilômetros, por exemplo, 1 hora de caminhada. Então, eles teriam caminhado aí umas 3 horas ou mais, 3 horas e meia, e as estradas não eram boas. E a alegria foi tanta que eles retomaram a caminhada de volta para Jerusalém. São 3 as grandes presenças de Cristo na igreja. No batismo, quando nós recebemos sua presença e do Divino Espírito Santo em nosso coração. A Eucaristia, real e verdadeiramente presente
na hóstia e no vinho consagrados. E depois na palavra, a palavra da Sagrada Escritura e, sobretudo, no Santo Evangelho. Ao seu redor, batismo, Eucaristia, palavra, devem acontecer também para nós no dia de hoje, na catequese, na liturgia, na vida cristã. Há umas coisas interessantes. Eu sempre me pergunto os porquês. Por exemplo, por que o milagre das bodas de Caná foi naquela família com aquele casal? E agora, por que Jesus aparece a esses dois discípulos dos quais o Evangelho nada falara antes e nem estavam entre os dois, e entra na caminhada com eles? Eu penso que talvez entre todos ali em Jerusalém, esses dois eram os mais sofridos com a paixão e a morte de Jesus. Outra pergunta também, talvez os mais santos, e ainda também os mais fiéis a tudo aquilo que haviam aprendido com Jesus. Hoje, Jesus continua reunindo seus discípulos ao redor da sua palavra e ao redor do altar da Eucaristia. Quanto maior nossa participação na Eucaristia, maior a presença de Jesus em nós. Quanto maior nossa participação na leitura da Palavra de Deus, maior a oportunidade de crescer na amizade e no amor de Deus. Eu sugiro àqueles que ainda não têm o costume, o hábito de ler diariamente um pequeno trecho dos Santos Evangelhos. Ter, por exemplo, o livro da Bíblia dos Santos Evangelhos na cabeceira e, ao terminar o dia, ler aí umas 4, 5, 6 linhas para ser assim a gota de mel no final do dia e inspirar um sono sereno e tranquilo. Ler, meditar e interiorizar. Existe a chamada leitura orante da Bíblia. Eu precisaria um tempo maior para explicá-la, mas aqui, resumidamente, ela consta do seguinte: a pessoa deve dispor de um tempo mínimo de 20 minutos para ler a Palavra de Deus. O bom seria se ela puder dispor de meia hora. Ter o quarto arrumado, as coisas no lugar, para nada poder distrair. E o telefone celular longe ou então desligado. Quem quiser falar, depois retorna a ligação. E assim, o seu tempo com Deus tem precedência sobre o tempo com as pessoas. E, portanto, durante o tempo de oração, o celular deve ficar desligado ou pelo menos longe, para que a pessoa tenha tempo. Então, são 3 partes. Primeiro, a pessoa escolhe o texto que ela quer ler, da Sagrada Escritura, do Santo Evangelho, e lê. Aí, ao terminar a leitura, ela se faz essa pergunta: o que é que esse texto diz para mim? E passa os olhos, o que é que esse texto conta? O que é que esse texto diz? E procura entender direitinho aquilo que ela leu, na interpretação de texto. Aí depois ela faz outra leitura e faz essa pergunta assim: e agora, o que é que esse texto diz para mim, para a minha vida? E lê outra vez. E pode ler 1, 2, 3 vezes, procurando essa resposta: o que é que esse texto diz para mim? Aí vem a terceira pergunta: e agora, o que muda na minha vida? É a chamada leitura orante. Primeiro passo: ler o texto e entender bem. Se precisar, ler uma segunda ou uma terceira vez. Segundo passo:
o que esse texto diz para mim hoje. Aí lê-se 1, 2, 3 vezes, um tempo de silêncio, para perceber o que a palavra de Deus significa para mim hoje. E depois o terceiro passo, o que é que muda na minha vida a partir da compreensão desta palavra de Deus hoje para mim. Aí a pessoa cresce na santidade de vida, cresce na espiritualidade, porque a palavra de Deus entrou de uma forma maior, por sua maior compreensão, entrou de uma forma maior no seu coração e vai deixar os seus frutos. Porque a palavra de Deus é como a chuva que cai, que não volta sem deixar os frutos e fecundar as sementes do bem que estão no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, da vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, neste domingo de oração, pelas vocações, rezemos a Deus, nosso Pai, dizendo: Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida e seus ministros correm o risco de esmorecer na fé e na fidelidade, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que atentam contra a dignidade dos que mais sofrem, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se dispõem a criar laços de partilha e solidariedade com os outros mais necessitados, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não conseguem retornar à esperança e alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando temos dificuldades para perceber vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Os bispos do Brasil que estão no governo das dioceses estão reunidos em assembleia em Aparecida do Norte, aos pés do manto de Nossa Senhora. Rezemos para que Deus ilumine e abençoe nossos bispos em seus trabalhos e nas suas decisões para os caminhos pastorais da Igreja no Brasil. Rezemos ao Senhor. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém.
Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolheu, Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa. Eis que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso primeiro e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebemos, Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo, e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cumprimento novamente os senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde. Que Deus os abençoe e ilumine. E nossa prece para que os pacientes recuperem sua saúde e voltem felizes a seus lares. Um bom domingo a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.